Tá chegando a hora, palmeirense. Tudo bem aí ou não? Palmeiras e São Paulo, choque rei da semifinal, decidindo aí quem vai pra final, jogo único. Meu amigo, o bicho vai pegar, hein? Nesta segunda-feira, o bicho vai pegar no Allianz Parque com um gramado sintético e tudo. E seja o que Deus quiser, hein, galera? É isso aí, vamos lá. Tem um comentarista aí, cara, comentando sobre a grama sintética. O cara lá, ex-Corinthians lá, o zagueiro lá, Fábio Luciano, comentando com o Pascoal. Birne tava na conversa. O apresentadorzinho resolveu falar mal do gramado sintético. Aí o Pascoal não deixou barato. Olha só o que eles falaram. Se o Oscar tem esse temor, e é um temor manifestado. O Lucas tem um temor. Sabe qual é o temor do Zubeldia? Isso até levando em consideração o que aconteceu na fase de classificação. Como foi o jogo. Não que o Palmeiras teve volume de jogo, mas finalizou pouco, né? Ficou muito mais com a bola do que o São Paulo. O São Paulo praticamente não jogou. A comissão técnica do São Paulo, na cabeça da comissão técnica do São Paulo, neste jogo, se o São Paulo atuar do mesmo jeito que atuou na fase de classificação, o São Paulo perde. O São Paulo vai precisar jogar um pouco. E aí, você pode preterir dos 3 zagueiros, o que eu acho pouco provável, não acho impossível, mas acho pouco provável, porque bem ou mal você fica mais guarnecido. Ou, diferentemente do jogo da fase de classificação, você pode iniciar com os seus 2 jogadores mais diferentes, Oscar e Lucas. Os 2 ficaram no banco. Na fase de classificação, os 2 entraram no segundo tempo. Mas você sabe que o Palmeiras vai chegar muito pelos lados se fizer isso, né? Sim. Mas vai você ficar no entorno da área do São Paulo o tempo inteiro cruzando bola. Mas qual seria a solução? Bom, há um entendimento no São Paulo que o São Paulo, dessa vez, vai precisar jogar um pouco. Sabe que eu não gosto. Não só se defender. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Corinthians e eu vou usar um raciocínio parecido, né? Porque o Corinthians jogou também no último jogo com 5 jogadores atrás, 2 volantes, que não tinham tanta pegada, assim. Não tinha nenhuma pegada. Um meia. Alex Santana e Bidon. Um meia e 2 atacantes, né? O São Paulo tem algumas vantagens para jogar assim. Os atacantes do São Paulo marcam mais que os do Corinthians. Né? Participam muito mais da marcação, o Calera e o Lucas, do que, principalmente o Memphis, que não está muito afim de marcar. O Garro não está na condição física tão boa. O jogador que faz esse papel do 1 do São Paulo marca mais. É o suficiente? Não. Aí você precisa entender o que você quer do time. Porque e aí só, obviamente, não é uma expressão absoluta da verdade. Primeiro, o Palmeiras tem um time melhor que o do São Paulo. O Palmeiras tem mais jogadores para formação e até alteração da equipe do que tem o São Paulo. Eu acho que o Palmeiras tem os volantes um pouco vulneráveis, ou melhor, irregulares, fazem grandes jogos e jogos ruins. Do meio para frente, o Palmeiras é muito forte. Se tiver a estreia do Vitor Roque, então a tendência é ser mais forte ainda, a não ser que a estreia seja uma decepção. Então o Palmeiras tem muitas alternativas ofensivas. Se você quer jogar contra o Palmeiras, você vai se expor. É essa a ideia? Perfeito. Se é essa a ideia... Não, mas não é jogar. Jogar um pouco. Então isso pra mim é... Não, jogar um pouco não é o bastante. Não, mas vai ter que jogar. Contra o Palmeiras do Allianz, tem que jogar. Tem que jogar. Jogar um pouco não é suficiente. Não, mas controlar um pouco o jogo. Você não fez isso na fase. Você pode controlar o jogo de 2 maneiras. A partir de ter muita bola ou a partir de fechar os espaços de qualquer jeito. Se você quer jogar, você tem que entrar com a linha de 4 atrás. E colocar os jogadores mais técnicos e ver se o tal do quarteto ou sem um deles, um trio que não funcionou até agora, não funciona. Então, E sem o Luiz Gustavo, que dificilmente vai jogar nessa não joga o Luiz Gustavo? Muito dificilmente. Tá voltando não de lesão. Não está descartado, mas dificilmente. Mas como é que o jogador volta de lesão e vai para uma partida? Fazer uma observação com relação ao gramado aí, acho que é legal a gente falar, não na discussão do gramado sintético em si, mas dos jogadores que jogam. Característica. Né? Característica. O que acontece? O temor pelo gramado, ele diminui a capacidade do atleta. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que ter. Porque se você for, por exemplo, numerar, né? Quantos jogadores machucaram no gramado sintético... mais ou menos que nem altitude. Quando você fala muito, você sente mais lá. Exatamente. Quando você tem o temor de se machucar, e os caras não estão acostumados a jogar no gramado sintético, isso diminui a capacidade. Por quê? Porque o movimento, ele fica limitado até com um receio. Sim. Então, assim, hora que eu vou fazer uma movimentação mais rápida, eu mudo um pouco o meu movimento para que eu não corra risco de sofrer uma lesão. Então, assim, porque o jogo, ele muda
em vários aspectos. O jogo ele muda na altitude, o jogo ele muda quando está muito calor, o jogo muda quando está frio, o jogo muda quando o gramado está mais alto, o jogo muda quando o gramado é bom, o jogo muda quando o gramado é ruim. Agora, o sintético, ele causa um temor no atleta. Então, assim, quando o Soares ele não jogava no sintético, a preocupação dela era o quê? Ele tinha um temor de se machucar. E se ele entrasse, ele não ia produzir o que se espera, porque o cara tinha medo. Quando você tem medo de alguma coisa, é complicado. O Flamengo passou por isso com o De La Cruz agora. O Felipe Luiz falou, não, no sintético ele ia jogar. Mas quando o jogo foi pro sintético lá do Newton Santos, o De La Cruz não, ele foi uma opção fora do banco. Então, por quê? Porque o De La Cruz tinha um temor de se machucar e automaticamente essa capacidade de produção diminui. Então, eu acho que isso muito passa na escalação do São Paulo. Sabe? Porque assim, o Lucas ele tem capacidade de jogar em qualquer tipo de gramado. O Oscar tem capacidade. Mas assim, esse temor dos caras machucarem pode diminuir a capacidade. Perfeito. E o São Paulo perdeu o poder de enfrentamento. Tanto que eles essa é a discussão. Entraram 17 minutos. E por que o Palmeiras não tem isso? Porque o Palmeiras tá Lucas até jogou alguma coisa. Não, o Lucas ainda pegou na bola. O Oscar não pegou na bola. O Lucas quase fez o gol. Lihal, uma outra opção que tem, só que aí o técnico precisa se expor. E é o pior momento do meu dia para se expor, porque existe a hipótese de ele ser mandado embora se o São Paulo for eliminado. Acho que só se for eliminado de forma vexatória. Ou se ele mudar muito a escalação, como eu vou falar. Porque se você quer fechar os espaços pelos lados, onde o Palmeiras tem muita força, principalmente do Estevão, e quer jogar com uma linha de 5 para reforçar a bola aérea, que o São Paulo tem problemas com a bola aérea, até no jogo em que o São Paulo jogou ali, o Flávio Lopes perdeu o gol de cabeça. Sim, perdeu 2 gols. As melhores chances, você faz a linha de 5, você monta uma linha de 4 no meio campo e joga o centroavante adiantado. Nessa linha de 4, você joga com 2 volantes, você tem que dobrar o lateral do lado esquerdo, jogar com Wendel e Enzo, jogar com o Lucas do lado direito para formar o quarteto do meio de campo, o Caleri, sem Oscar e sem Luciano. É bom lembrar Mas que o técnico precisa ter peito para fazer isso. É bom lembrar que Cédric é um jogo e sem Enzo bola. Não são propriamente laterais que apoiam. Cédric muito dificilmente vai jogar na segunda-feira. O Igor Vinícius tem, isso aí o Birner vai lembrar. Aí já tem mais bom aproveitamento no campo sintético. Costuma jogar bem no campo sintético. Mas se você inverter a bola nas costas dele, o cara de cabeça ganha, a bola lá pra dentro faz o gol. Eu acho que se o São Paulo atuar... Então a sua proposta é uma retranca, se o São Paulo mantiver os 3... Se o São Paulo mantiver os 3 zagueiros, Igor Vinícius deve ser o lateral direito. Tem uma proteção nessa bola que o Birner falou, né? Com o terceiro zagueiro, né? Melhora bastante. Exato. Eu acho que você precisa decidir se você quer jogar ou se você quer se defender mesmo, segurar o jogo até um certo tempo, tornar a partida tensa. Quer ver a curiosidade? A gente tem um gráfico muito legal. O São Paulo o São Paulo é um dos que chiam, né? De jogar no Allianz Parque. Isso está ficando cada vez mais frequente. O aproveitamento do São Paulo em clássicos contra o Palmeiras com campo sintético é melhor do que quando era grama natural lá no Allianz. Olha lá, no geral, com a grama natural, foram 9 jogos com um empate e 8 derrotas no gramado natural. Allianz com grama sintética 12 jogos, 4-4-4. 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Em mata-mata, como será na segunda-feira, um jogo com um empate com grama natural. Na grama sintética, 4 jogos, um empate e uma vitória, e 3 derrotas. Uma classificação com título, com grama natural. No Allianz com grama sintética, 2 classificações e 2 eliminações. As classificações foram as 2 Copas do Brasil, né? E as derrotas foram na goleada do estadual e a Libertadores. E a Libertadores e a final do Campeonato Estadual de 22, né? Isso, a goleada. Os 4-0. Então, mas aí eu achei... O gramado que o Palmeiras disponibiliza para jogar é o gramado sintético. Né? Que está dentro do regulamento. Muito bem. Eu entendo que o São Paulo reclame de jogar no gramado sintético porque as suas 2 principais estrelas têm receio de jogar desse tipo de gramado. Internamente falam isso bastante. Claro. E isso pode também trazer para eles não só o incômodo de jogar no gramado sintético, mas a limitação que disse o capitão. Porque o cara, quando ele não está confortável para jogar... mas daí vai fazer o quê, né? Isso. Porque os caras não jogaram na primeira fase, né? Tudo bem, passa. O jogo mata. Os seus 2 principais jogadores ficam no banco de reservas? Não, eu não faria isso. Eu não faria isso. Aquele que, talvez o que se senta mais, o que tenha mais dificuldade para jogar, você tira. Oscar. O que tem um pouquinho mais de condições de jogar, você coloca.
Porque, de repente, tem menos esse que está receio. jogando, você pode tirar e colocar o outro. Isso. Entendeu? Nesse ano, Você nesse início de por ano, isso o é Lucas que eu disse que não, mais que os caras, por isso é até que eu agora. não tiraria o Luciano. Porque eu acho que o São Paulo tem que jogar, gente. O São Paulo é um dos poucos Seria clubes importante do ter pelo menos Brasil. um dos dois em campo, né? Pra fazer O São Paulo é um dos ter poucos controle clubes de do Brasil que está problema Leal, pro Palmeiras. A questão do receio, o Lucas, de repente, tem até mais do que o Oscar, porque ele já se machucou com gravidade, um problema muscular, Sim. na primeira vez que ele jogou pelo São Paulo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Sim, mas... Foi no jogo que o Palmeiras só fez 5. O São Paulo tem, quando o São Paulo tem uma lista de lesões, eu não sei se o Plihal consegue lembrar de todos. 7, né? Não, jogando no sintético no Allianz. Sim, mas eu acho que a relação, sintético, lesão... Gramado Esse jogo da natural fase de e lesão, classificação foi o primeiro jogo em que são o São Paulo... compatíveis. Não, Isso. era uma informação que depois foi desmentida. O São Paulo terminou o jogo, aparentemente, no 0-0 da fase de classificação, sem nenhuma lesão, depois de 6 vezes jogando no Allianz Parque. Depois do jogo, o Juan, zagueiro, e o Alisson perderam jogos do Campeonato Paulista por conta de lesões sofridas naquele clássico. Sim, mas lesão muscular... o jogo vai ser pegado. Lesão muscular... Por conta do impacto. Lesão muscular, lesão muscular você pode ter lesão no gramado sintético, joelho, no gramado muscular. natural. Não, só aumenta ou diminui a chance, é só isso. Só aumenta ou diminui a chance. Não, o lesão no pode ter em qualquer... agora, Isso, lesão você pode ter em qualquer lugar. Problema articular, você pode discutir a respeito. Mas problema de lesão muscular, você pode ter em qualquer coisa. Claro que você pode estar em casa andando, ter uma lesão muscular. Ou pode torcer o tornozelo. Isso é natural, as pessoas... Eu sempre prefiro o gramado natural. Mas o gramado sintético, esses gramados que estão sendo colocados no Brasil... O primeiro gramado foi do Atlético Paranaense, depois veio do Palmeiras. Com todos os jogadores que eu converso aqui, quando os caras vêm gravar a Bola da Vez de resenha fora do ar, todos reclamam. Todos. Não pode. Todos falam que é o muito ruim. Todos têm o direito de reclamar. São eles que jogam, vale lembrar. Mas, Vale lembrar que são eles que jogam. Sim, mas é aprovado pela FIFA. Perfeito. E esse gramado é importado da Europa. Mas o jogador, que é o cara que... da Holanda. Você é importado de marca. Da Alemanha, Eles não da gostam, Holanda. só isso. Esse gramado é um gramado importado, vem ela é feito composto com tecido. Minha opinião a respeito, eu acho que o gramado misto, que o Corinthians tem, alguns outros estádios na Você Europa sabe o que é o tem. misto, né? É menos de 5%. E, na verdade, é embaixo. Né? A grama fica... Isso. A grama não muda Tá na nada. grama. Hã? Grama é grama. A grama é grama. A grama é grama. É um uma base. composto mínimo para a base. Para a base Pra caso a grama machuque em algum lugar, em um e não lugar ficar específico, exposto, ele ficar tem essa exposto à sustentação terra. do sintético. Então, isso... Eu acho, a minha opinião, futebol na grama sintética é exatamente o que disse o Lucas, é outro esporte. Eu acho outro esporte. Eu já não acho. Eu acho que é futebol do mesmo jeito. Eu acho que não é outro esporte. Eu acho que é futebol do mesmo jeito. Eu acho que é um futebol como assim, eu volto a repetir, eu acho que é um futebol, é como se fosse naquelas condições que eu te falei, sabe? Futebol vai ser sempre futebol. Se você vai jogar, por exemplo, uma pelada, o cara que está assistindo a gente que joga pelada, ele vai jogar no gramado, se o cara sabe jogar bola, ele vai jogar no gramado natural e vai jogar no sintético, ele vai jogar. Por isso que o São Paulo, em muitos momentos, venceu o jogo. O problema, na minha opinião, né, só a minha opinião, está no receio que o cara tem. O receio de se machucar, ele trava o jogador em algum... O jogo muda demais, Capinha. O jogo muda na velocidade, mas também muda na altitude. Ele muda no gramado molhado, no gramado seco. Mas aí a gente acaba esquecendo algumas coisas. Ele muda, e tem uma particularidade. Eu acho até que para assistir o jogo é ruim. Não, eu vou dizer um negócio pra você. A gente já viu bons jogos no sintético. Bons jogos, você olhar e falar, cara, o jogo foi muito bom. Eu acho isso, assim, eu entendo o que você está colocando. Eu entendo que o jogador ele tem que ser algumas mudanças dentro do achar, lógico. Corinthians e Flamengo. Dois baita times. Isso, é isso. Agora, a gente não Mas pode esquecer... eu acho que o receio é muito maior, o receio do jogador, do que a questão de mudança de perfil de jogo. Tem muito gramado natural que é uma porcaria. Sim. Tem muito gramado natural que vai chegar em março sem condições de ser utilizado para o futebol. E todo mundo vai reclamar. E tem que ser punido também. E todo mundo vai reclamar. Tem gramado natural, a gente... Eu tenho um pouquinho mais de tempo nessa trajetória. Eu vi aquele garoto jogar com 17, 18 anos na Ponte Preta. Né? Então é o seguinte... jogar no campo, jogar no Mineirão, todo jogador reclamava. Que era grama alta. Grama alta, pouco cansa. Jogar no Serra Dourada. O Serra Dourada tinha 120 metros de comprimento por 90 de largura. Sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia? O goleiro batia o tiro de meta e não chegava na linha no meio campo. Você acha, por acaso, todas as principais ligas de futebol na Europa
terem proibido o campo sintético? Não, eu acho que aí é uma questão de localidade. Não. Que Necessidade. O que é isso? O que é localidade? Mais. Porque aqui no Brasil, aí o Lá eles teriam mais necessidade, por exemplo, lógico. na Inglaterra, Congela. Aqui a gente tinha que ter estádios mas aí maravilhosos. a gente vai concordar com o presidente do Fluminense, que ele disse que no Brasil não somos competentes para não somos competentes para cuidar de gramados naturais. Sim. O presidente do Fluminense falou isso a respeito do Maracanã. Não, e ninguém, o Pascoalzinho, e ninguém é competente, eu não vou fazer, né, não tem relação com o clube, estou falando de uma forma geral, ninguém tem competência para fazer um show em qualquer estádio, em gramado natural, em um dia e ter jogo no outro. É isso, a questão maior é essa. Você concorda com o Pascoal aí ou não, hein? Olha, se a FIFA tá batendo o carimbo de aprovado, ponto final, não tem que ficar conversando, discutindo isso aí. Tem coisa mais importante para se debater do que gramado sintético ou não, né? É ou não é? Acho que isso é a invejinha que o Palmeiras está deitando em dinheiro. E aí, né, claro, muitos shows no Allianz Parque, o nome do Allianz Parque toda hora nas agendas de shows internacionais. E alguns estados que faziam esses shows pararam de fazer e a invejinha chegou. Acho que é isso que deve estar acontecendo. Coloca aqui qual é a sua opinião, hein? O que você pensa sobre isso? Deixe o seu comentário. Mais um vídeo pintando aqui na tela para você assistir agora. Te vejo lá. Avante, palestra!